Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que damos continuidade às comemorações do aniversário do CEPAC. 6 de janeiro de 1922. Abnegados e corajosos trabalhadores do bem e da causa espírita se reuniam para fundar em Foz do Iguaçu o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Será que esses trabalhadores, a essa época, se deram conta de quantos frutos daria essa empreitada que iniciavam com tantas dificuldades? Será que eles imaginaram que em 6 de janeiro de 2022 nós estaríamos aqui comemorando os 100 anos dessa casa, 100 anos funcionando, seguindo os preceitos espíritas, seguindo a moral do Cristo, 100 anos iluminando caminhos? Será que eles imaginaram isso? Mas graças a esses pioneiros e a todos aqueles que vieram posteriormente, dando a sua contribuição, isso foi possível. E lhes rendemos as nossas homenagens e a nossa gratidão. E para essa noite festiva, nós convidamos uma amiga de nossa casa, alguém que já veio muitas vezes até aqui nos trazer atividades doutrinárias que enriqueceram a nossa mente, que acalentaram o nosso coração, nos trouxeram mais ânimo para seguirmos trabalhando na nossa casa. Convidamos Maria Helena Marcon, que será posteriormente apresentada. Mas hoje ela nos traz o tema Um Romano a Serviço de Jesus. E para darmos início à nossa atividade, convidamos Igor Rodolfo para nos conduzir numa prece e após o Neto fará a apresentação da palestrante da noite e lhe passará a palavra. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus Cristo, nosso mestre, amigo, modelo e guia. Agradecemos hoje esta oportunidade de recebermos valiosíssimas reflexões, lições, modelos que serão expostos. Agradecemos hoje a oportunidade de podermos juntos estudar, reflexionar, tirar novos entendimentos, conceitos, com a base da doutrina espírita. Doutrina essa tão calorosa, tão amorosa e que consola tantos corações. Agradecemos também a oportunidade que nos foi concedida de estarmos encarnados para que possamos ter a oportunidade de melhorarmos, de podermos entrar no caminho do bem, tentar trilhar esse caminho que o nosso mestre, amigo Jesus, nos indica há mais de 2000 anos. Agradecemos por tudo o que nos é fornecido. Muito obrigado e que assim seja. Maria Helena Marcon, mais conhecida no movimento espírita como Malena. Vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, Paraná, desde 1972. Foi sua presidente por 5 gestões.
Foi membro do Conselho Deliberativo até setembro de 2019. É membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, iniciou em 1986 no setor de infância, do Departamento da Infância e Juventude, DIG. Ocupou a primeira e segunda vice-presidência e a presidência. Atualmente, é coordenadora da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, Portal da FEP, Jornal Mundo Espírita e programa radiofônico Momento Espírita. Membro do Conselho Federativo Estadual, CEF, do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita, DOM, e do Comitê para Assuntos Doutrinários, CAD, da FEP. Tem publicado os livros Expoente da Codificação Espírita 2002 e 2020, Personagens da Boa Nova, primeira 2010, segunda edição 2020, Cinematografia e Espiritualidade, 2 edições em 2019 e o volume 2 em dezembro de 2021, todos pela FEP. Organizadora do livro Lins, Neste Mundo e no Outro, 2004, e da obra Pérolas de um Legado, do confrade Henrique Eliseu Baldovino, lançado em 14 de dezembro de 2019. Redigiu e organizou o livro Roteiro de Luz, Europa 2013, lançado pela FEP em março de 2015, que retrata a jornada europeia de Divaldo Pereira Franco por 27 cidades de 18 países. Também dos livros Vidas e Valores, volumes 1, 2 e 3, que apresentam síntese do programa televisivo homônimo, tendo como âncora Raul Teixeira. Em julho de 2021, ainda de sua organização, lançado o livro Espiritualidade Presente, coletânea das mensagens ofertadas pelos benfeitores espirituais nos simpósios e conferências estaduais da FEP. Feita a apresentação, carinhosamente, passamos a palavra a Malena. Boa noite, queridos amigos. Desejamos inicialmente dizer da nossa grande alegria em estarmos na comemoração do centenário desta instituição que visitamos durante muitos anos. Hoje não estamos presencialmente, mas ratificamos a nossa alegria com esse convite de podermos estar assim com os companheiros da instituição e todos os demais, lembrando alguns que já partiram para a espiritualidade e que trazemos na memória e no coração, estendendo a todos, encarnados e desencarnados, o nosso fraterno abraço. Escolhemos para esta noite uma fala que acreditamos tenha muito a ver com os trabalhadores da doutrina espírita. Vamos falar inicialmente a respeito de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha cidadania romana. Não sabemos se adquirida por um título que tenha sido dado por alguma deferência do poderio romano, ou se o título foi adquirido pelo pai, que era um homem de muitas posses. Mas o que sabemos é que Saulo apresentava a cidadania romana. E vamos encontrar Saulo exatamente num momento muito especial da sua vida, quando ele sai de Jerusalém com cartas do Sinédrio que lhe permitirão prender e fazer o que bem entender com os chamados inimigos do Nazareno. Qualquer homem
homem do caminho, como eram chamados. Ele se dirige a Damasco. Seu grande objetivo é prender Ananias, um sapateiro, a quem ele culpa por tornar sua noiva, Abigail, cristã, ou seja, uma seguidora do Cristo, considerando que à época o título ainda cristão não fora dado àqueles que o seguiam. Nas proximidades de Damasco, ele é surpreendido, em plena luz do sol do meio-dia, por um sol ainda mais intenso, que literalmente o derruba do cavalo. Ele cai na areia e é interessante que os que estão com ele não veem nada mais do que um homem caído na areia, mas ele parece visualizar muito mais, porque estabelece um diálogo que, como dissemos, para os que estão com ele, fica sem nada compreensível. E, nesse diálogo, ele reconhece que quem ali está presente, realmente mais brilhante do que o próprio sol, é o Senhor Jesus, aquele a quem ele perseguia. Quando Jesus lhe indaga, Saulo, por que me persegues? Algo na memória de Saulo parece ser ativada. É exatamente a lembrança do porquê do seu planejamento reencarnatório, porque ele fora e era o vaso escolhido para disseminar a boa nova pelo mundo. Então é por isso que, em seguida, a sua resposta, na verdade, a Jesus, é uma indagação. Que queres que eu faça? E ele recebe a orientação para entrar na cidade e aguardar, o que ele obedecerá fielmente, dando-nos uma lição de extraordinária humildade, resignação e obediência. Ele se instalará, portanto, na pensão da Rua Direita, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, ao escrever, através de Francisco Cândido Xavier, a obra extraordinária Paulo e Estevão. Ali, 3 dias depois, ele será encontrado nada mais, nada menos, por exatamente aquele que ele viera prender, Ananias. Jesus mandava aquele que era o perseguido para ir ao encontro do que deveria ser o seu carrasco. E Ananias, a partir daí, se tornará um grande amigo de Saulo. Saulo ficou 3 dias ali, na pensão da Rua Direita, sem visão, porque a visão do Cristo lhe retirara a visão física. Isso para lhe propiciar que ele fizesse a viagem interior e, através disso, um exame de sua própria existência, do que fizera até então. Depois disso, Ananias e Saulo, como dissemos, se tornaram grandes amigos. E, orientado por Ananias, Saulo buscará o deserto. Ele irá em busca do seu anterior mestre e depois buscará o deserto de Dan, onde permanecerá por 3 anos. Ali, junto com Áquila e Prisca, que também eram os tecelães das tendas, dos tapetes, ele ouvirá muito o Evangelho de Jesus. Ouvirá falar muito a respeito do Nazareno.
e saindo do deserto de Dan, irá a Jerusalém, a casa do caminho. Naturalmente, teve algumas dificuldades para entrar na casa do caminho, considerando que a vez anterior que ali estivera redundara na prisão de 3 apóstolos e do próprio Estevão, um companheiro que ali estava e que acabou sendo apedrejado, conforme decisão insistida por Saulo ante o Sinédrio. Mas, depois disso, ele segue para Tarso, e ali se encontrará com seu pai, será por ele repudiado totalmente e acabará ficando em trabalho ali. Será buscado mais tarde por Barnabé. Barnabé precisava de alguém que o auxiliasse na então comunidade, e eles chamavam de igreja, de Antioquia. E ele se lembra de Saulo e vai em busca de Saulo e o leva a Antioquia. Ali, alguns fenômenos muito interessantes aconteciam. O mais extraordinário, com certeza, era o da pneumatofonia, ou a fala direta. Os espíritos se apresentavam falando sem que precisassem da garganta, da voz de um médium. Era a fala direta, pneumatofonia. E numa das noites, o espírito que ali orientava a comunidade diz: separem Saulo e Barnabé para as tarefas que foram chamados. E o que se define é que eles deveriam realizar uma viagem para disseminar a Boa Nova além fronteiras da Judéia. E então, Barnabé estabelece que ele deveria ir até Chipre. Então, tudo poderia começar pela ilha de Chipre. Ele precisava ir a Chipre para resolver uns problemas familiares. Ora, se ele fosse, então, resolveria os problemas familiares rapidamente e, na sequência, ele poderia, então, iniciar a pregação. E assim foi. Chegaram em Chipre, então, e Barnabé falou em Sítium, ele resolveu os problemas da família e depois falou na sinagoga. Francamente, Saulo não gostou muito da fala de Barnabé. Ele deveria, ou ele daria uma outra abordagem, faria uma outra abordagem. No entanto, ele se calou porque o chefe daquela viagem, daquela expedição, era Barnabé. E assim se manteve na sequência da viagem. Durante o dia, ambos trabalhavam. Barnabé era oleiro, Saulo era o tecelão. E à noite, então, eles, na casa de alguém que os recebesse, faziam as pregações da Boa Nova. Chegaram, então, em Neapafos, a capital. E ali, eles começaram as reuniões em casa de uma senhora que lhes alugou uma pequena sala. Como dissemos, à noite é que as reuniões aconteciam. Aconteceu ali que certa noite, Barnabé voltou extremamente cansado. E então ele olhou para para Saulo, olhou para o povo que estava ali, viu que eram mulheres simples do povo, lavadeiras, homens do campo, e ele pensou: desse povo, Saulo deve dar conta. E pediu que ele fizesse a pregação da noite. Por que é que Saulo
que era um grande rabino em Jerusalém, não tinha condições de falar a respeito da Boa Nova. Por que essa desconfiança de Barnabé, não lhe cedendo a palavra? Porque em Antioquia fora feita uma tentativa, mas Saulo parecia não estar maduro e a fala não fora muito profunda, nem proveitosa, e então decidiu-se que não se daria mais a palavra a Saulo. Ele ficou trabalhando em outras questões, que humildemente ele aceitou. Naquela noite, em Neapafos, no entanto, parece que Saulo ficou possuído por uma inspiração extraordinária. A sua fala foi fenomenal, tanto que a partir daí, Barnabé disse: eu me calo doravante, e de agora em diante, sempre você falará. Você é muito maior do que eu. Essa é uma prova de humildade, algo que nós, nas nossas casas espíritas, precisamos muito. Reconhecer que o outro é melhor do que nós, e que ele deve e tem o direito de ocupar a tribuna mais vezes do que nós. Não que nós não possamos mais ocupar a tribuna, mas a ele que tem melhores, maiores condições, nós daremos a tribuna mais vezes. E faremos outras atividades. Essa é uma prova de humildade, que registramos muito bem, como dissemos, de Barnabé. Mas então, eles faziam as pregações e impunham as mãos sobre as pessoas. E impondo as mãos sobre as pessoas, as curavam. Aconteceu que alguns dias passados, eles foram surpreendidos por um chamado. Houve como que uma intimação para eles comparecerem ao palácio do governador. Na medida que para lá se dirigiam, Saulo foi pensando: o que será que agora nós fizemos? O que foi que aconteceu? Porque eles poderiam sofrer qualquer perseguição. E então Saulo foi no caminho se questionando o que é que agora lhes estaria reservado. Ele tinha uma certa preocupação. E então, ao mesmo tempo que ia pensando isso, o nome do governador que fora mencionado pelo mensageiro que os viera buscar a ele e a Barnabé, pareceu atiçar nele, avivar em sua memória alguma coisa. Onde é que ele ouvira esse nome? Sérgio Paulo. E então ele lembrou de onde ouvira este nome. Ele ouvira exatamente em Jerusalém, na casa do caminho, da boca de Pedro. Lembrou que quando ele fora ali, ele pedira a Pedro que o deixasse ficar no quarto onde fora o quarto de Estevão, que ele tivera uma culpa muito grande no sentido de o mandar apedrejar. E Pedro consentiu. E porque ele notasse que Saulo estava tão modificado, que a sua modificação, a sua mudança de atitude era verdadeira, ele então contou a Saulo quem era Estevão. O seu nome não era esse originalmente. Ele era um jovem judeu de seus 25 anos de idade, quando
com seu pai e sua irmã, fora preso, porque seu pai era acusado de um determinado crime. Ele viu seu pai morrer no suplício e ele mesmo foi açoitado muitas e repetidas vezes. E a última lembrança que ele tinha era de sua irmã. Enquanto ele era supliciado, sua irmã cantando um hino a Deus de louvor. Mas Gesiel extraordinariamente se recuperara de todos os açoites e fora mandado para as galés. Ora, acreditava-se que quem fosse mandado para as galés não saía de lá senão morto. Não tinha outra forma de sair de lá, porque era um trabalho muito rude e as condições eram as piores possíveis. Mas aconteceu que logo Gesiel se mostrou alguém que era muito cordato, que aceitava as ordens e aceitava aquela escravidão como se fosse algo normal para a sua vida. Era a vontade de Yahvé e ele obedecia. Por isso chamara a atenção do comandante do barco onde ele estava como escravo. Aconteceu, no entanto, que no porto de Cefalônia, numa viagem, um romano muito ilustre entrou no barco. Ele estava a caminho de Corinto, numa missão política. Era, então, alguém muito especial. Todas as deferências lhe foram feitas, o melhor camarote, tudo, enfim. Mas, logo, ele começou a apresentar um quadro febril. Depois, feridas enormes começaram a abrir, parecia flores que desabrochassem na carne, e aquilo foi tido como uma peste. Os amigos que tinham subido ao barco com ele imediatamente se afastaram, porque eles lembraram que de onde eles vinham estava ocorrendo uma tal de peste. Possivelmente era isso que Sérgio Paulo, o ilustre romano, estava agora apresentando. Então, o comandante ficou preocupado, porque ele disse assim: se eu deixar o romano sem nenhuma assistência e ele morrer, com certeza chegará aos ouvidos das autoridades que eu não me importei com o ilustre representante de Roma. E então sofrerei sanções. Por isso, foi ao feitor e pediu que ele designasse entre os escravos um que fosse de melhor aparência e que tivesse certos modos, para que fosse, então, colocado lá no camarote para cuidar do pestoso. E, naturalmente, o feitor disse: eu tenho alguém especialmente talhado para isso. É um jovem hebreu que parece ter uma certa cultura, muito educado, de boas maneiras. E assim Gesiel foi para o camarote de Sérgio Paulo e durante dias cuidou dele. Ele conhecia, porque aprendera com sua mãe, o manuseio de certas ervas para fazer chás e foi ministrando isto ao enfermo, ao tempo que ele limpava as feridas, colocava novos curativos, novas bandagens, e enquanto ele tinha a febre e delirava, Gesiel cantava os hinos que ele conhecia e fazia as orações da sua fé. Finalmente, Sérgio Paulo foi melhorando e Gesiel, então, estabeleceu com ele um diálogo e Sérgio Paulo ficou muito agradecido
curou-se. Mas agora quem caiu enfermo foi Gesiel. E então o comandante do barco imediatamente disse: um escravo não faz falta. Um escravo não é nada. Por isso, eu vou jogá-lo ao mar, já antes que ele empeste a outros. Mas Sérgio Paulo era um homem bom. E ele disse: não, ele me curou. Ele merece ao menos uma chance. Então, ordenou ao comandante que registrasse no livro de bordo que Gesiel, o escravo pestoso, fora lançado ao mar. E ele mesmo, na calada da noite, tomou de um barco e levou Gesiel até as margens da Palestina, onde eles se encontravam próximos. Deu-lhe uma bolsa com moedas e lhe disse: se você sobreviver, eu espero que consiga sobreviver, que consiga algum auxílio, que você possa superar esta peste, troque de nome e nunca mais volte para o seu local de origem, porque você não pode aparecer de forma alguma. Era o máximo segredo. E assim, Gesiel acabou sendo encontrado por um homem que passava ali, que lhe tomou todo o dinheiro, mas que resolveu entregá-lo lá na casa do caminho, onde ele foi tratado, curado, aprendeu a doutrina de Jesus e então trocou de nome, tomando o nome de Estevão. Essa era a história que Saulo foi lembrando pelo caminho até chegar no palácio de Sérgio Paulo. Quando adentrou, foi levado ele com Barnabé para o quarto onde estava Sérgio Paulo. E Saulo viu um homem cheio de feridas e quase em delírio pela febre que o tomava. Mas ainda de forma consciente, dizendo: eu estou padecendo desta peste que me tomou de repente, e todos aqueles que eu convoquei para me ajudarem, ninguém me pôde auxiliar. A doença avança, e ali estava um homem, inclusive um judeu chamado Bar Jesus, que se dizia mago e poderoso, mas nem ele conseguira coisa alguma. Mas eu sei que vocês impõem as mãos sobre os doentes e eles se curam. Barnabé estava silencioso, não sabia realmente o que fazer. Saulo, no entanto, toma a palavra e diz: Sérgio Paulo, senhor governador, em verdade, eu sei que essa enfermidade não o está atacando pela primeira vez. Há alguns anos, o senhor foi acometido da mesma enfermidade e foi curado por um jovem judeu que o salvou da morte certa. Foi num barco enquanto o Senhor se dirigia a Corinto. Barnabé não sabia nada daquela história. Ele ficou olhando Saulo atônito, enquanto Sérgio Paulo disse: como é possível que alguém saiba disso? Se foi um segredo extremamente guardado entre o comandante, eu e o jovem que eu tentei salvar da morte certa. Então, reconheço que vocês são realmente criaturas que vêm em nome de uma divindade, de um poder superior. Reconheço o poder do Messias, que fala então através de vocês. E
Como ele mesmo pedira, Saulo e Barnabé impõem as mãos sobre Sérgio Paulo e ele ficará curado da sua enfermidade. Vejamos como Deus delineia as questões. Saulo reconhecia que não existiria Estevão se não fosse a intervenção de Sérgio Paulo. E agora, o romano Sérgio Paulo estava novamente interferindo, agindo na boa nova. Por quê? Sentindo-se curado, ele admite que o Messias é grande e diz: eu preciso agradecer de alguma forma. Então perguntou: onde é que vocês se reúnem para disseminar essa boa nova de vocês? E eles disseram que era na casa de uma pobre mulher que lhe cedia por determinada quantia uma sala à noite. E então Sérgio Paulo diz que ele mesmo financiaria a construção de um local para que eles pudessem se reunir com mais dignidade, com melhores condições. Um detalhe: ele não se serviu do dinheiro público. A informação é de que ele pegou das suas próprias posses. E ele disse: eu creio nas verdades divinas que anunciais. Desejo, sinceramente, compartilhar do reino esperado. Esse é o romano a serviço de Jesus. De início, nós citamos que Saulo tinha a cidadania romana. Agora, nós vemos que é um romano servindo diretamente a boa nova, de quem não se espera. E assim é que Deus age. De onde não se espera, vem o socorro, vem o auxílio, vem a mensagem. Deus é extraordinário. Graças a Sérgio Paulo, Saulo estava convicto que, graças a ele, existira Estevão. Graças a Estevão, agora Saulo estava redimindo-se. Estava vinculado à boa nova, porque por determinação de Jesus, Estevão, enquanto espírito, acompanhava o trabalho, a tarefa de Saulo. E mais, naquela noite, quando Barnabé e Saulo se recolheram para o repouso, Barnabé perguntou a Saulo: quando você esteve na casa do caminho e falou com Pedro e decidiu-se por se vincular à boa nova, por ser um trabalhador de Jesus, ele não sugeriu que você trocasse o nome? Porque muitos de nós fizemos isso. Trocamos o nome como se fosse para sinalizar ou assinalar uma nova vida. Uma vida que nós estamos iniciando. E Saulo disse não. Barnabé, então, disse: olha, seria bom que você trocasse. Por que não trocar o nome? E então, Saulo, em homenagem a Gesiel Estevão, ao grande papel de Sérgio Paulo, decidiu que a partir de então ele se assinaria a romana, Paulo, que ao mesmo tempo tem um significado de Paulo, o que vai devagar, paulatinamente, ao contrário do rabi Saulo, que era aquele que queria tudo do jeito que ele achava que deveria ser e de imediato. Então,
Aquele era um momento decisivo. Nea Paphos assinala o brotar de Saulo para Paulo, e surge aí o grande defensor da Boa Nova, aquele graças ao qual o Evangelho nos chegou, porque ele extrapolou as fronteiras, enquanto muitos, inclusive dos próprios apóstolos, achavam que a Boa Nova deveria ficar restrita aos judeus. Paulo leva a Boa Nova para o mundo através das suas 3 grandes viagens realizadas. Então, nessa mensagem nós vemos como Deus tem estranhos caminhos. Na Boa Nova, nós encontramos muitos benfeitores que não eram inicialmente do rebanho ou considerados do rebanho. São exatamente aquelas outras ovelhas de que Jesus falava. Tenho muitas outras ovelhas que não são desse rebanho. E isso nos dá a dimensão de que nunca verdadeiramente sabemos de onde virá o auxílio. Jesus tocou Sérgio Paulo através de Gesiel. E depois, através de Sérgio Paulo, nós temos um grande desabrochar da Boa Nova ali em Nea Paphos, tá? Quando ele adere inteiramente à Boa Nova. Essa é a mensagem que trazemos para os companheiros queridos, especialmente os trabalhadores do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, esta instituição centenária. E com certeza nesta noite, muitas preces de gratidão deverão ser erguidas, não somente os trabalhadores, aos pioneiros, mas quantos lembramos de uma autoridade em Foz do Iguaçu que, quando se estabeleceu que a doutrina espírita deveria ser perseguida, ele liberou para que os espíritas pudessem livremente aderir, seguir e espalhar a doutrina espírita. Por isso, para fecharmos a nossa fala desta noite, dizendo mais uma vez da gratidão pelo convite, pela honra que nos deram os companheiros em nos convidando e nos permitindo participar de 100 anos de fundação desta casa espírita. Imaginamos quantas bênçãos foram realizadas em todas essas décadas. 10 décadas de trabalho. Quantas bênçãos saíram desta casa, iluminando, como disse Márcia de início, as estradas de muitos companheiros. Então, oremos juntos, dizendo: Senhor, dignifica-nos com o hálito da tua inspiração. Não nos deixes entregues a nós mesmos, pois só tu tens a palavra de luz e de vida eterna. Se contigo estamos desolados e tristes, sem ti, como estaremos? Utiliza-te do que resta de nós, da argila imperfeita de que nos constituímos. Erige o santuário da fraternidade para os homens, tornando-nos instrumentos da tua paz. Abençoa-nos, a todos nós, os discípulos imperfeitos que reconhecemos ser, e concede-nos a luminosa oportunidade de servir-te um pouco mais, a benefício da nossa vida.
e fica ainda, Senhor, conosco, para que tenhamos tempo de nos impregnarmos de Ti, esculpindo-te no país dos nossos corações, que já te amam. Servimo-nos das palavras de Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, em um encerramento de palestra extraordinário, no ano de 1975, oportuna, rogativa para os dias de hoje. Aos queridos amigos do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, muita luz, muita paz, e que este centenário seja apenas uma sinalização para serem duplicadas as oportunidades de trabalho e serviço no bem. Muito obrigada. Querida amiga Malena, como é bom te ouvir. Quanto nós já temos aprendido com você durante todos esses anos em que você compartilha do seu conhecimento conosco. Eu, pessoalmente, aprendi muito a nossa casa e tenho certeza que todos aqueles que a ouvem saem enriquecidos pelo seu conhecimento e pelo seu carinho. Em nome de todos os trabalhadores do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, eu gostaria de te agradecer por ter encontrado aí uma brechinha na sua agenda, que sabemos ser repleta de compromissos doutrinários. Você não pôde estar presente aqui conosco, mas se fez presente com o teu conhecimento através das mídias que hoje nos possibilitam estarmos perto, mesmo estando longe. Agradecemos imensamente pelo teu carinho e por estar conosco nessas comemorações. E esperamos que, com o fim da pandemia, você que já esteve tantas vezes aqui, possa voltar presencialmente para o abraço, para o convívio mais estreito com todos nós. Lhe agradecemos imensamente a contribuição dessa noite, que muito nos enriqueceu. E agora, eu quero fazer o convite para estarem conosco também amanhã. Amanhã traremos um outro grande amigo da nossa casa, Lincoln Barros de Souza, no dia 9 de janeiro, às 20 horas, ele estará presente na sede do CEPAC, mas também a sua palestra será transmitida pelo YouTube. E o Lincoln vai nos trazer o tema Jesus e Kardec. Então, convidamos a todos para permanecerem conosco nessas comemorações dos 100 anos do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que vem há 100 anos iluminando caminhos. Uma boa noite a todos, uma noite de muita paz.